Muito tem se falado sobre o mercado de tech nos últimos meses. Algumas pessoas estão dizendo que as vagas em tech estão diminuindo e outros dizem que está para acontecer uma recessão que vai impactar fortemente o mercado. De fato, no ano passado e começo desse ano, a gente viu realmente algumas empresas de tech demitindo boa parte dos seus funcionários. Depois, com o crescimento de ferramentas de inteligência artificial generativa, muitas pessoas disseram que isso seria o fim dos programadores ou pelo menos que a gente não veria o crescimento que a gente viu alguns anos atrás. Mas será que eles estão certos? Como um data scientist, eu não gosto de ficar especulando e toda vez que uma dúvida dessa aparece, eu vou atrás de informações mais confiáveis. O mercado de tecnologia trabalha em ciclos e como qualquer ciclo, quando há uma escassez de profissionais, os salários e as ofertas de trabalho aumentam e quando o mercado esfria, naturalmente fica mais difícil conseguir emprego. Além disso, a gente precisa entender mais um detalhe. Todo ciclo na área de tech geralmente começa nos Estados Unidos, onde estão as maiores empresas de tech do mundo, e depois esse efeito vai se espalhando para outros países, entre eles o Brasil. Sendo assim, qual que é o ciclo que a gente está agora? De contratação ou de demissão? Para nossa análise, a gente vai focar em vagas para cientistas de dados, analistas de dados e engenheiros de machine learning. De julho a agosto desse ano, houve um aumento notável nas vagas de emprego em ciências de dados, com os cargos de cientistas de dados registrando um salto de 25%, ou seja, aumentaram em 25% o número de vagas abertas para as áreas de dados. Esse aumento é um sinal que as contratações estão voltando aos padrões normais e me deixa muito otimista quanto a uma trajetória positiva que a gente está vendo no mercado. Semana passada, inclusive, aconteceram dois fatores bastante interessantes. O primeiro é que eu fui contactado por 3 recrutadores para vagas em grandes empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos, mesmo com meu perfil no LinkedIn, dizendo que eu não estou procurando por trabalho no momento. Mas o mais interessante foi o fato de que o Facebook Meta, empresa na qual eu passei quase 5 anos, 4 anos e meio mais ou menos, e saí 2 anos atrás para trabalhar no TikTok, também ter me contactado sobre uma vaga, perguntando se eu queria conversar sobre uma vaga que eles tinham aberto. Lendo as notícias da semana, eu pude entender o motivo. As grandes empresas de tech estão desesperadas por profissionais de dados e vão aumentar a contratação nos próximos anos. Até pessoas que foram mandadas embora na última onda de demissões do Meta, do Google, da Microsoft, que aconteceu no começo desse ano, estão agora sendo recontratadas pelas mesmas empresas que as demitiram no começo do ano. E com isso e várias outras informações que a gente tem, os dados nos mostram que as contratações em ciências de dados e análise de dados estão retomando os padrões normais. E a grande retomada começou pelas FANG. Caso você nunca tenha ouvido falar do termo FANG, ela se refere às maiores empresas de tech hoje, que são a F do Facebook, o A da Amazon, o outro A da Apple, o N do Netflix e o G do FANG do Google. O que se tem visto é uma tendência de crescimento no número de vagas anunciadas para os próximos anos. Isso significa que as empresas estão se recuperando e o mercado está voltando ao normal. A gente vê pelo gráfico que a análise de dados lidera o crescimento, mas o número de vagas precisa subir 35% para atingir o pico de contratações que a gente teve em agosto de 2022. Já engenharia de dados precisa subir 41% e ciências de dados 34%. Mas o mais importante é que, segundo os dados, a gente está começando a ver uma forte tendência de crescimento em contratações e rapidamente a gente vai chegar aos patamares que a gente estava no pico de contratação. Pelo alto número de vagas anunciadas, a gente pode perceber que os cientistas de dados e analistas de dados eles estão sempre em demanda. Contudo, um fator interessante desses dados são as novas vagas em dados e inteligência artificial que não exigem mestrado e doutorado, mas precisam urgentemente de profissionais. Eles precisam hoje de profissionais com conhecimento profundo de LLMs e engenharia de prompt. Se você nunca ouviu falar em LLM e engenharia de prompt, o engenheiro de prompt é um especialista que lida com o desenvolvimento e otimização de prompts de textos gerados por inteligência artificial para garantir que eles sejam precisos, relevantes, tornar os sistemas de inteligência artificial mais eficientes. É meio que uma carreira nova em dados, mas está começando a se tornar bastante popular. Já LLM são Large Language Models, que são modelos de machine learning que usam deep learning para processar linguagem natural. Houve um crescimento muito grande na demanda também por esses profissionais, apesar de que o número ainda é muito menor do que outras vagas como ciências de dados e vagas de analista de dados. Mas um ponto interessante é que quando a gente olha exclusivamente para vagas de inteligência artificial, a gente vê que apesar do número de vagas abertas ser muito menor do que análise de dados, ciências de dados, o crescimento na demanda para esses profissionais tem sido extraordinário, tendo inclusive nos últimos meses superado o pico de agosto de 2022.
Outro ponto importante é que a demanda da indústria por profissionais de dados contribuiu também para salários extremamente elevados. Por exemplo, o Citibank oferece para um analista de dados pleno aqui na Flórida um salário de até 166 mil dólares por ano, ou 13.800 dólares por mês. Enquanto isso, um profissional de Data Visualization, que é uma área muito tranquila da análise de dados, você precisa criar dashboards, criar relatórios, tendo vagas oferecendo 151 mil dólares por ano. Outras vagas para cientistas e analistas de dados chegam a oferecer até 300 mil dólares por ano, dependendo da sua habilidade, claro, e experiência. O Brasil, dentro das diferenças econômicas naturais do país, tem também apresentado altos salários para analistas, com bancos oferecendo uma média de 16 mil reais por mês para um analista pleno, mas você chega a ver algumas vagas para analistas seniors ou heads anunciadas com salários de até 30 mil reais por mês. Só para profissionais de dados no Brasil, hoje existem quase 5 mil vagas abertas, com muitas delas em grandes empresas como Santander, Shopee está contratando vários analistas de dados, Itaú, TIM, KPMG, Meta, Google, entre várias outras. E aí, baseado nesses dados e analisando as tendências, a gente pode ver um futuro bastante promissor para o profissional de dados. A tendência é que os salários se estabilizem no patamar que eles estão hoje e fiquem assim até o final do ano, e dependendo da economia, a gente pode ter um crescimento salarial de até 14% no próximo ano. Pessoalmente, baseado na minha experiência trabalhando há mais de 14 anos na área de dados, tendo entrevistado centenas de candidatos literalmente nas empresas onde eu trabalhei e trabalho, como o Facebook, o TikTok, eu posso te dizer que essa demanda por profissionais vai continuar crescendo. Isso porque o mercado tem se tornado muito mais maduro e as empresas têm começado a saber diferenciar um bom do mau profissional e têm entendido cada vez mais como extrair valor através da análise de dados. Ou seja, as empresas estão começando a aprender como utilizar os dados para realmente gerar lucro e gerar impacto para a empresa. Portanto, se você trabalha ou quer trabalhar nessa área de dados, pode ter certeza que os próximos anos vão ser ótimos para quem está nessa área ou quer entrar nessa área. Legal? Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Dê um like nesse vídeo, me ajudem a chegar a 50 mil inscritos aqui no canal. Eu vou estar trazendo muitas novidades para você, e quanto mais eu consigo crescer o canal, mais eu posso me dedicar aqui para trazer um conteúdo excepcional para quem quer trabalhar na área de ciências de dados, análise de dados ou outras áreas de tecnologia. Legal? Obrigado e vejo vocês na próxima.